Abram em Hebreus 11, versículo 1. É onde que eu estou? E diz, o título é A Natureza da Fé. Diz assim, ora, na minha Bíblia, porque tem umas outras Bíblias aí que é diferente, né? Fala-se diferente. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O 2 diz isso, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Isso é muito importante, né? A fé, né, nos faz isso, ver como visível o invisível de Deus, né? Nós estamos aqui e tudo que é eterno é invisível, né? Mas pela fé que uma vez nos foi dada por Deus, nós vemos o invisível de Deus, né? Nós cremos de uma maneira tal, né? E essa fé, irmãos, que a Bíblia fala, é uma fé que nós devemos a cada dia administrar melhor. Porque se você administra bem aquilo que é teu, aquilo vai à frente, vai crescer, né? Vai dar bons frutos. E se você ganhou alguma coisa e você deixou lá, não vai adiantar para nada, né? Mas a fé, nós temos que administrar ela de acordo, né, com a palavra dada por Deus e com a fé que a Bíblia diz que Deus repartiu entre nós. E é verdade, é a pura verdade. Se a Bíblia disse, é verdade. Porque veja bem, se a gente pegar, vou viver da fé do pastor, para mim não vai adiantar. Ele vai continuar usando a fé, administrando de maneira, da melhor maneira possível, que é assim que tem que fazer. E a gente que foi crer no outro, né? Não, ele não está mais aqui, também não vou ficar, vou atrás dele porque lá ele tem uma fé muito grande que, né, vai me beneficiar. E não vai, irmãos. A nossa fé, aquilo que Deus nos deu, a fé traz a obediência, né? Eu até escrevi aqui alguma coisa que eu acho que a fé faz, né? A fé resulta em paciência, oração respondida, vida eterna e fé aperfeiçoada por obra e justiça perante Deus. Isso é o que a fé faz na nossa vida, na nossa mente e no nosso desejo de servir a Deus. Porque é isso que nós precisamos. E a gente vê nesse versículo, aqui tem uma página inteira, muitos, pela fé, Abraão fez isso, pela fé, né? Mas também não convém a gente ler, porque a gente vai acabar, né? E a gente vê essa fé também, a Bíblia diz que foi entregue aos santos, né? Eles lá atrás já também receberam de Deus, né, essa fé, e nós também recebemos de Deus, porque a nossa fé não vem do porque aquele fez, porque aquele lá fez, porque Deus o abençoou também, e nós cremos que Deus está nos abençoando grande e poderosamente, irmãos, porque não é pequeno aquilo que Deus faz para nós, não é uma coisa, né? Às vezes você pode pensar, foi uma coisa boba, uma cura boba, uma coisa boba, mas não é não, não é não, é a prova da nossa fé e é a prova que Deus está agindo, Deus está agindo em nosso favor, Deus está nos ajudando na libertação, na cura, na fé, no desejo de servir, fazer a obra, e adiante com a obra que Deus deixou para nós, né? E sem fé, como diz a Bíblia, é impossível agradar a Deus, né? Se Deus nos deu, mesmo que seja uma fé pequena, né? Mas diz a Bíblia, né, que a mostarda tem uma semente muito pequenininha, mas ela dá uma árvore frondosa, né? Dizem que é muito grande a árvore da mostarda, né? A irmã deve conhecer, né?
Então, e todas essas coisas, irmã, a gente comentando, pensa assim, puxa, falou de fé naquele dia, está falando novamente. Mas não é porque ficou coisas que depois eu vi, né? Ficou coisas, né, para a gente comentar. E assim, a gente falando da fé que uma vez nos foi dada, tem até um louvor com essa frase. Não sei quem conhece, conhece? Pela fé que uma vez nos foi dada para seguir o Cordeiro de Deus. E é isso mesmo, ela conhece, tem certeza, né? Falou, né? Então, e essa fé que Deus nos escolheu e nos deu uma porção de fé. Cabe a nós administrar de uma maneira que essa fé possa crescer a cada dia, e pela fé que aumenta a cada dia dentro de nós, vem todas essas coisas que eu li aqui, e vem também a obediência. E com a obediência e com o nosso sentimento olhando para Deus, cresce muito mais o amor que nós temos por Ele. Cresce muito mais a fé que nós temos de dizer, não, Deus vai fazer. Deus vai fazer porque Ele disse que vai fazer. A boca de Deus falou, né, que Ele faz, e Ele realmente faz. E a gente vê muita gente, né, muita gente. Não, hoje eu estava falando para o meu marido, um senhor me falou na fila, que não tem lugar melhor para conversar do que a fila do banco, a fila do mercado, né? É verdade, Mário. E ele estava me dizendo que ele tinha uma diabetes muito alta, e ele passava mal. Hoje, ele toma um remedinho, que meu marido também toma, que ele é pré-diabético, chamado Glifage. E ele diz que só toma aquele. E que ele foi curado por Deus. E eu creio, porque Deus pode, não creio nele, mas eu sei, eu tenho na minha mente que Deus faz. Se Deus não fez ainda, se eu estou com esse problema aí ainda, é Deus que resolve a hora dele, né? O meu tempo não é o tempo de Deus. O meu horário não é o horário de Deus. Ele sabe quando faz. E não adianta, porque a gente pode pedir até pelo nome de Jesus. A gente pede. Só que Deus não aceita intimação nem pelo nome de Jesus. Porque Ele é Deus, né? Ele não quer que a gente saia por aí. Não, eu vou pedir em nome de Jesus porque Ele faz. Não, Ele não faz, né? Ele faz aquilo que tem que ser feito, aquilo que Ele prometeu, né? E aquilo que Ele quer que você receba, para você também saber usar e administrar, porque se a gente não sabe fazer isso, a gente recebe, mas tem a parábola, né, do servo fiel, aquele que ganhou os talentos, né? Uns devolveram o dobro, outros devolveram, e teve um que não devolveu nada, porque já conhecia o patrão, que era um que tirava de onde não pôs, né? E aquele foi expulso daquelas pessoas, porque ele foi um servo infiel. Então, Tiago também falou que a fé sem a obra é morta, né? Pode ser, mas a gente também, com a fé, a gente também consegue muito, né? Então, e é esse firme fundamento que a fé nos dá, da gente ver o visível no invisível de Deus, porque pela fé, irmãos, pela fé você pode ficar de joelho no trono, ao pé do trono onde o Senhor está sentado. Pela fé você pode chegar, né? Você chega lá, pela fé, você se vê ali, né? Ajoelhado aos pés do Senhor. E isso é muito gratificante para a nossa vida, é importante, e Deus se agrada. Deus se agrada muito de nos ver fazendo, né, essas tentativas de chegar até Ele. E nós chegamos, com certeza chegamos, porque lá em Jeremias ele disse que se deixaria achar, né? Se deixaria encontrar. Então Deus espera por nós, através da nossa fé, né? Através da nossa fé. E é isso que nós temos que procurar mais, né? A gente tem fé, mas pede, né? Acrescenta fé ao meu coração, acrescenta fé às nossas, né? Porque nós precisamos de mais. Nós precisamos de apresentar a Deus muito mais do que aquilo que a gente tem apresentado, mediante tudo aquilo que Deus faz. Não vamos alcançar jamais,
Não vamos alcançar jamais, né? Porque a nossa fé, a nossa obra é limitada à terra. Mas Deus recebe lá em cima, Deus recebe também, porque Ele conhece nosso coração, conhece nossa mente, nossas mãos e a boa vontade, né, da gente fazer. As pessoas, muitas das pessoas, não quero julgar aqui ninguém, que eu sei que é pecado, mas muita gente no dia de hoje prefere uma praia, prefere um shopping, prefere passear, visitar, né? Muita gente faz isso também. Quer dizer que a fé dessas pessoas está lá quietinha, né? Guardadinha, para quando precisar, como o irmão acabou de orar. Quando precisar, aí usa aquele pouquinho de fé. Meu Deus, faz isso, né? Meu Deus, né? Até grita, né? Por Deus, né? E eu fico olhando assim, pensando, mas, né? Deus é muito bom, né? Porque mesmo para essas pessoas, Ele dá o alívio, né? Ele dá o alívio de dores para cada pessoa, né? Vamos passar para o Hebreus 10, 38. Vou ler aqui. Trinta e oito, né? O 37 diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o justo viverá pela fé, né? A gente vê que lá no livro de Hebreus, as pessoas já esperavam a vinda de Jesus. E ele diz: virá aquele que vem, virá e não tardará. Se Ele disse que vem, Ele vem. Irmãos, Ele vem. Jesus está voltando, né? E Ele vem. E o justo, ele viverá pela fé. Somos justos? Totalmente justos? Ainda não. Mas nós vamos conseguir. É só usarmos a fé, a obediência e tudo aquilo que Deus tem, que Deus nos deu. Ele nos deu. Disse, está aqui seu livre-arbítrio. E está aqui também essa palavra. Vocês escolhem o que usar. Tem uns que escolhem o mundo e vai seguindo. E o destino dessas pessoas é terrível. É muito terrível. Por isso que nós não queremos ninguém da nossa família ficando para trás, né? Não queremos que os nossos familiares, eles tenham que passar por tudo isso eternamente, né? Se fosse um pouco de tempo, nós poderíamos até pensar, não, ele vai ficar lá um pouco de tempo, mas depois ele, né? Mas não, irmão, não vem mais, é eternamente. Vai ficar lá sofrendo, né? Eternamente. Então, tem uma amiga da minha filha que uma vez esteve em casa, ela disse, Deus é justo e Ele não vai fazer isso. Eu falei, vai porque Ele é juízo, né? Ele vai porque Ele é juízo, vai fazer assim. Ela era desviada, essa menina, Karina. E ela me disse isso. Eu falei, não, vai sim, vai fazer. Se você estiver aí, você vai ver, né? Aí a gente vê, porque, como ele diz aqui, né? E diz assim também, não li o versículo todo, né? Justo viverá pela fé, se não retroceder nele, não se comprais a minha alma. Deus falou isso. Se nós retrocedermos, né? A alma de Deus não se compraz na nossa alma. Deus não vai ficar contente de ver um filho perdido. Deus não quer isso para as nossas vidas, né? Se Ele nos chamou, apontou e nos chamou, vem para o lado de cá, atravessa a linha divisória e vem para o lado do bem. Então, é porque Ele nos quer lá. É porque Ele nos ama, é porque Ele está fazendo o possível para nos limpar, nos purificar, nos santificar. É por isso que acontecem coisas na nossa vida, porque Deus quer nos ajudar, Ele quer nos ensinar, né? E muitas vezes acontece coisa com todos aqui, eu não digo que é um só não, todo mundo fala uma palavra com alguém, ou com, né, em casa mesmo, e depois quando você está só, aquilo vem, você errou,
Você não devia ter feito. E a gente muitas vezes vem lágrima, chora, né? Corre para um lugar deserto e vai orar para Deus. Mas Deus tem falado conosco, né? Muitas pessoas dizem que bate um papo com Deus. Pessoas já me disseram isso, né? Nunca aconteceu comigo. De bater. Não, Mário, você ri, mas tem gente que diz que conversa com Deus, bate um papo. Uma mulher um dia disse, num culto que eu estava assistindo, Deus disse que quer ter um tete a tete contigo. Eu fiquei pensando, o que será isso? E por que Deus falaria essa frase, né? Uma frase minha, mas enfim, ela disse que ouviu isso de Deus, então vai ver, ouviu. Não sei se de Deus também, não vou garantir, né? Mas que ela ouviu alguma coisa, ouviu. Gente, vamos ver agora um versículo pequenininho, não tem capítulo, é Judas 3, versículo 3. O livro de Judas não tem capítulo porque ele é só uma carta. Diz assim, eu vou ler o versículo todo. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a correspondermos convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, né? E ele nos aconselha, Judas fez essa carta, porque a carta de Judas, eu creio ser universal, porque ele não enviou essa carta para ninguém. Paulo enviou, né, para os Tessalonicenses, para os Colossenses, para os Romanos. Paulo é quem, né, a gente lê aos Romanos, mas foi Paulo que escreveu a eles, né? Mas Judas, Tiago, esses fizeram suas próprias cartas, né? E essas cartas é universal também, é para nós também, que nós precisamos, né, de fazer isso aí, né? Então a gente aprende, a Bíblia, ela é eclética, de tudo que você precisar, está escrito lá, né? Você acha, você precisou, você vai procurar e você acha, está lá, tudo aquilo que você quer aprender realmente, a Bíblia te mostra. E Ele não mostra as folhas assim, não te mostra, mas o Espírito Santo está ali folheando para você. O Espírito Santo, ele está ali folheando, nos mostrando exatamente aquilo que a gente precisa aprender. Mas nós precisamos aprender para usarmos, né? Para compartilharmos aqui, assim como hoje, né? Precisamos para poder falar para alguém que ainda não conhece a palavra de Deus, né? Muita gente que ainda não ouviu falar, não ouviu, mas não prestou atenção, porque as pessoas às vezes vêem um crente pregando em alguma coisa, ele não quer, né? Não quer ouvir. Há pouco tempo atrás, não tem muito tempo não, eu não discuti com o senhor, eu fiz e pronto. Um senhor entrou com a Bíblia, mas ele não era dali. E naquele largo ali onde ficam os carros, ele começou a falar a palavra de Deus, né, em voz alta. A intenção dele é que as pessoas viessem ouvir, né? Aí o homem começou a xingar, vou chamar alguém para pôr ele para fora, né? Eu falei, você não vai não, porque eu moro aqui e ele vai ficar aí. A senhora vai deixar ele ficar falando aí? Eu falei, ele está falando a palavra de Deus. Se você não conhece Deus, é assunto seu. O senhor mora aqui? Não. Eu falei, então o senhor sai. O portão está aí, ó. Eu estava perto do portão. Falei, o portão está aqui. O senhor apertaria aquele botãozinho, o portão abre e o senhor sai. Agora ele vai ficar aí, porque ele está fazendo uma obra para Deus, não é para você, que você não quer ouvir. Então você sai, né? Ele olhou feio para mim, mas saiu, né? Aí foi chegando pessoas ali, né? Muita gente não chegou, mas chegou algumas que ficaram ouvindo, né, a palavra de Deus. E eu ia saindo para o mercado, por isso não fiquei, né? Mas ele queria pôr o cidadão para fora. O portão nem era dele, o conjunto não era o dele, né? E ele entrou lá para falar não sei com quem e queria pôr o homem para fora. Vou chamar alguém que mora aqui para te pôr para fora. Aí eu ia passando, falei, vai não, porque eu moro aqui e ele fica.
né? E ele ficou bravo comigo também, saiu pisando duro e falando, disse até umas palavras que eu não quero repetir aqui, né? Mas assim, se a gente, né, não fizer isso, a gente não pode dizer, Senhor, né, eu não expliquei, eu não ensinei, né? Quando ele perguntar, né, Senhor, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, né? Mas aí naquele dia vai ser, né? E o que nós temos que fazer, irmão? Volto à palavra, a gente tem que orar. A gente tem que ter fé, a gente tem que procurar nos purificarmos, né? Muitas vezes eu digo, Senhor, me purifica e eu serei pura. Mas somos carne, né? A nossa carne é uma coisa terrível, que depois ela quer, né? Eu falei, não foi para a Mari ou para a Selma, que eu falei, muitas vezes o velho homem, a velha criatura, ela quer, porque quer, né? Emergir, né? Muitas vezes a velha criatura quer fazer isso. E é isso que nós precisamos de fé. E de boa vontade também, né? Não como o pastor acabou de pregar, buscar fé somente quando está precisando, né? Quando vê a despensa vazia, quando vê ali alguma coisa, né? Sua conta foi em queda livre, né, pastor? Né? Aí chama por Deus, né? Deus, né? O que foi que eu fiz? Ainda pergunta. O que foi que eu fiz? Sabe o que é isso? É falta de conhecimento. É falta de querer conversar com o crente em Deus. Porque se vier conversar conosco, nós vamos falar. Nós vamos falar de Jesus, né? E as pessoas, elas... Aí cansa, é cansativo, não quer. As pessoas não querem porque é cansativo. E só fala disso... gente da minha família, da minha não, porque da minha, graças a Deus, todos são de Deus, mas da família do meu marido que se dá bem comigo diz, né? É cansativo essa palavra, todo dia falando de Deus. E já me chamaram, você está bitolada. Aí eu falei, glória a Deus, porque está lá na bem-aventurança, né? Estou aí também, né? E a gente vê, né, o que as pessoas são. As pessoas não querem, né? Muitos a gente ouve e, né, eu ia passando aí, há poucos dias, ainda bem que eu tinha na bolsa alguns, né, folhetozinho. Ela estava sentada, mas ela estava mal mesmo, sabe? Mais para lá do que para cá, e estava, né? Aí, senhora, né? Aí eu parei, olhei e falei, o que foi? Você tem aí um folheto? Eu falei, folheto do quê que você está precisando? Da sua igreja. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu não estava com a Bíblia, não estava com nada. Aí eu falei, não, eu tenho sim. A senhora não é crente? Eu falei, sou. Ela disse, então, me dê um folheto. Eu falei, dou. Abri a bolsa, procurei, eu tinha alguns. Aí eu peguei e dei para ela. Ainda parei um pouquinho, expliquei o folheto para ela. Falei, você guarda, você lê. Mas aí está falando disso. Mas você lê, você guarda, tá? Aí ainda falei com ela, olha, outro dia eu passo aqui. Se você estiver aqui, eu vou cobrar de você o que você leu. Aí ela ficou toda satisfeita, né? Ela ficou toda satisfeita, porque eu tenho, assim, não gosto, né? Eu prefiro chamar o não crente de não crente. Mas eu não gosto de falar ímpio. Você é um ímpio, você é um pecador, você vai para o inferno. Eu não quero que ninguém vá para o inferno. E também não vou pôr esse pavor nele, né? Dizer, você vai... Não, eu prefiro falar de Jesus, falar, né, do amor de Deus por ele também, né, que também é criatura de Deus, que possa vir a ser um filho. Não é mesmo? Aí, se essa pessoa voltar a ser um filho, irmãos, é mais uma pedra na nossa coroa, né? Aquilo, uma palavra de Deus, trazer um não crente para Jesus, é mais uma pedra na nossa coroa. E eu me lembro disso, uma vez eu levei uma pessoa na outra igreja, do irmão do pastor Joélio, e tinha uma outra pastora lá, a pastora Jane. E eu levei 2 pessoas lá e ela falou, irmã, 2 pedras na tua coroa. Eu falei, que bom, irmã, que bom mesmo, né? E a pessoa ficou, acho que ainda está lá, não sei.
né? E aí a gente levando a palavra de Deus para as pessoas que precisam realmente, né? Antigamente eu não tinha muita paciência com um crente antigo, que já conhecia a palavra de ponta a ponto, que sabia o que fazer e depois saía da igreja. Vai chamar fulano. Por que eu vou chamar fulano? Fulano já conhece, fulano sabe, fulano saiu porque quis. Mas hoje eu não penso mais assim. Eu ainda tento tirar uma pessoa que está no mundo, né? E voltar para Jesus. Porque nós vamos, né, irmã Irene? Nós vamos, mas nós queremos que a nossa família vá também, né? Nós queremos todos os nossos também juntos, né? Aonde nós vamos ficar, né? Não precisa de luz, né? Não precisa nada disso. Não tem noite. Que beleza que vai ser, né? Vamos ler Romanos 12, versículo 3. Diz, devido ao uso dos dons espirituais. Diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que lhe convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Então, irmãs, o próprio Paulo, né? O próprio Paulo, ele ensinou também muito para uma pessoa que era do mundo, que perseguia o povo de Deus, né? Mas que teve a boa vontade de estudar muitos anos para poder, né, falar da palavra de Deus. Então ele ensinava muito bem, porque Deus deu para ele, como ele mesmo diz, né? A fé que Deus repartiu para cada um de nós, né? E é esta fé que nós temos, irmãos, que usar a cada dia, fazer com que cresça mais dentro de nós, né? No nosso coração, que nós possamos nos esforçarmos para poder sermos puros, como nós pedimos para Deus, né? Sermos santos, né? Ainda não somos, porque olhando para dentro de nós mesmos, nós vemos que ainda não estamos santos, né? Mas sabemos também, cremos que Deus pode nos purificar, né? A cada dia, se você a cada dia procura melhor, fazer o melhor para Deus, o melhor para os nossos irmãos, porque a Bíblia fala, né? Que a princípio os irmãos da fé, né? Então, é os irmãos que nós temos que, né? Uma dessas coisas me fez voltar atrás, quando eu dizia, não vou falar, que já conhece, né? Por causa de um versículo assim, aí eu pensei, não, a gente tem que lutar. A gente tem que lutar para tirar do caminho do mal. Porque, irmãos, a gente é que tem que saquear o inferno, não é? Somos nós que temos que saquear o inferno e tirar de lá os nossos que o diabo roubou para lá, né? E a cada dia ele tem um terreno muito grande. Ele está com um terreno muito grande. E a gente tem que cercar cada dia mais. Diminuir o espaço que ele tem para fazer, né, o que ele faz. E é isso que nós temos que fazer. Se deixar ele livre, ele vai ganhar muito mais espaço. E muita gente vai se perder. E não é isso que nós queremos, não é isso que Deus quer. E para isso Deus nos colocou aqui, e para isso Deus nos chamou, para que nós, né, fizéssemos essa obra. Deus precisa de nós? Não, mas Ele nos associou a Ele para isso. Porque assim na nossa mente nós temos a palavra, temos a fé, temos o desejo de servir, Deus nos deu tudo que nós podemos fazer. Né? Nós temos as armas, né, para conseguir combater o mal, combater o inferno. Nós temos as armas, Deus nos deu. Talvez falte a fé, né? Porque eu mesmo antigamente, alguns anos atrás, uns 20 por aí, eu tinha medo de entrar em batalha com o diabo. Eu tinha medo, dizia, não quero saber. Não vou, né?
Mas depois, você estava aqui no dia que a moça ficou endemoniada aqui, que eu estava sozinha? Você estava, né? A irmã Irene, a outra Irene, ficou com medo, né? Ficou segurando em ti. E aí eu percebi que eu não estava com medo dele, né? E combati ele, né? Ele foi embora e eu percebi que eu não tive um pingo de medo, porque a pastora não estava, o pastor não estava, outros irmãos também não estavam. Estava eu e a Selma e a irmãzinha que tinha vindo visitar, a irmã Irene. Estava só nós, né? Ela veio pedir oração e de repente ela, né, ficou endemoniada. E falava besteira, né? E dava risada alto. Precisa ver. Aí eu tentando, depois eu falei forte mesmo, né? Aí ele foi embora. Aí ela dizia: tira essa criança daqui, o filhinho de meses, né? Aí depois que ficou boa, foi lá, pegou o filho, colocou no colo. E eu avisei para ela: você toma cuidado com a tua vida. Mas depois ela esteve aqui, não foi? Falando com o pastor. Ela esteve aí, conversou com o pastor, né? Precisa ver. Irmão, deu um trabalhão para sair daqui, não foi? As pessoas pensam que ele não entra, ele entra. Ele é um tanto que ele é ladrão e salteador, ele entra onde, né? A gente pensa que ele não entra, ele vai. Ele vai. Ele aproveitou da mocinha com o bebê no colo. Aí a mãe dela tirou o bebê do colo dela e ela pintou o 7 aí, rodando, né? Irmãos, né? Nós lemos aqui, né? Pela graça que me foi dada, né? E a cada um dentre vós, Paulo disse, né? Que não foi só para ele também, essa graça que Deus deu para cada um, né? Para todos os gentios, sim, né? Até os de lá do Oriente, os do Ocidente, né? Todos nós fomos agraciados pela graça de Deus, né? Hoje nós temos essa graça que nós dividimos. Ele nos deu e a gente diz: graças te dou. Nós temos essa graça porque foi Ele que nos deu, né? A graça também é dele. A graça é dele também, né? Em suma, nós não temos nada. Temos apenas nossa vida, que não é nossa mais. Um dia nós ajoelhamos no altar e entregamos a nossa vida. E isso foi sério. Foi sério, eu sei. Cada um que está aqui foi sério. O dia que entregou a vida para o Senhor, né? É tua e Deus tem tomado conta da nossa vida. Deus tem cuidado de nós, né? Às vezes eu agradeço: Senhor, obrigado pelo cuidado. Porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem, né, nos agraciado com perdão, com amor, com graça, com misericórdia. Meu Deus, Tu és grande, grandioso. Deus faz tudo por nós. Tudo, tudo, tudo. Se a gente for olhar assim, tudo que Deus já nos deu, nós vivíamos de joelho, né? Agradecendo, sendo grato a Deus, porque a nossa vida, a Bíblia diz que não podemos tornar um cabelo preto ou branco, né? E não podemos mesmo. A minha filha faleceu em junho, julho, agosto eu estava com a cabeça branca, né? Eu tinha cabelo preto, mas nos 2 meses após eu estava com a cabeça branquinha. Mas eu agradeci a Deus. Eu falei: não, tá ótimo assim, vai ficar. Né? Não vou pintar, não vou fazer mais nada, vou deixar assim, vou pintar, porque Tu me deu assim, né? E vou ficar. E graças a Deus, irmãos, graças ao Senhor meu Deus, que Ele tem me dado tudo. Tem me dado tudo, tudo que eu necessito para viver, para louvá-lo, né? Para reconhecer o poder, a graça, o amor. Tudo Deus me deu. Eu tenho tudo, sou feliz. Amém?